Teus braços buscar o meu convívio. Veja, são aqueles dos pastos quando a noite em preces me buscavas. Quantos homens de quem se for, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se parar, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que vivemos para sempre. Meus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Vamos nos preparar, para os estudos da noite. Hoje temos um tema muito interessante, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nosso amigo Otílio vai conduzir o estudo para nós. Eu espero que todos possam absorver bem, tudo aquilo que será passado, que possamos ter um bom entendimento das coisas, daquilo que vai ser colocado. E todos os estudos são baseados nas obras básicas, de Kardec e nos ensinamentos de Jesus. E Jesus deixou uma mensagem muito boa nesse sentido, que tem muitas moradas na casa de meu Pai. Então, que nós possamos, nos preparar para ocupar essas moradas cada vez melhores, e não ficarmos só presos aqui na terra. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, apaziguar nossos corações, buscar o amparo do Divino Mestre, dos amigos da casa, para que possamos absorver bem tudo aquilo que será passado e que a gente possa ter um bom entendimento e possamos transformar nossas vidas com base nesses ensinamentos, para que a gente possa melhorar e aproximar cada vez mais de Ti, Divino Mestre. Que a gente possa seguir pelo menos um pouco os Seus ensinamentos. Que tenhamos a humildade de ajoelhar e Te pedir a bênção e a força para melhorarmos, para crescermos. Que estejamos todos no caminho do bem, praticando o amor e a caridade. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou passar a palavra para o Odílio, para que ele possa conduzir o estudo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite bastante produtiva. O estudo dessa noite é muito complexo. Muita informação e pouco tempo para passar para vocês. Então já vou deixar duas dicas para vocês. Como está muito ligado à evolução, eu fiz um estudo no dia 12 de fevereiro sobre evolução.
E quem quiser dar uma olhada para poder tirar alguma dúvida referente à evolução, tá? Assista a palestra que está postada no site da casa. Tá? A segunda coisa é, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à técnica, à ciência ou a qualquer aplicação mais aprofundada, eu estou aberto a atender após a palestra. Porque se eu for entrar em detalhes técnicos de como é que determinadas coisas foram feitas, a palestra vai se estender, nós vamos ficar aqui por umas 5 horas. Ok? Então tá bom. Perguntas, está aberto. Podem fazer pergunta a hora que quiser, tá? Só que se for com relação a uma dessas coisas que eu citei antes, por favor, deixa para depois. Então, pluralidade dos mundos habitados. Nosso irmão já começou para mim. No Evangelho de João, em seu primeiro capítulo, Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós temos que entender direitinho aí o que é casa e o que é morada. Vamos supor que Deus é dono de um grande condomínio. E que nesse condomínio, por ele ser bastante eclético, ele tem diversos tipos de apartamentos ou de casas nesse condomínio. E elas têm categorias para atender a cada um dos moradores para essas residências. Então ele tem residências de categoria de 1 estrela, de 2 estrelas, de 3 estrelas, de 4 estrelas, tá? Mas essas estrelas não quer dizer com relação a luxo, mas sim as necessidades de cada um dos moradores desse condomínio. Quando um grupo de espíritos está encarnado numa determinada residência de categoria de 1 estrela, eles vão evoluindo, vão trabalhando, vão melhorando. Esse condomínio está sempre em obra também. Então, novas residências estão sendo construídas. E essas residências, elas também não são fixas. Deus está sempre fazendo obras nessas residências e elas vão se aprimorando junto com os moradores. Então, quando o morador está com um determinado nível de evolução e esse grupo de moradores faz com que a característica daquela residência mude, então ela passa de 1 estrela para 2. Aqueles que não estão aptos a permanecer naquela residência, eles serão transferidos para uma residência de categoria 1 que cabe a eles. Quando a residência passa para o nível 3, acontece a mesma coisa. Aqueles que não estão aptos a permanecer naquela residência serão transferidos para residências que são relativamente ligadas ao nível vibracional deles. Então, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. E as residências, as moradas, são os planetas. Essa é a primeira interpretação ali de João. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mais à frente um pouquinho, Jesus nos dá mais uma dica da existência, da pluralidade de mundos habitados. Porque ele diz: das ovelhas que me foram confiadas, daquelas que são deste aprisco. Então, o que é o aprisco? O aprisco é o local para onde o pastor leva as suas ovelhas de acordo com a necessidade que elas têm naquele momento. Pode ser para elas se alimentarem, pode ser para elas passarem a noite, pode ser para elas serem tosquiadas. Então, o aprisco é o local onde o pastor coloca as suas ovelhas. E tem uma palavra-chave aí, deste. Jesus está nos dizendo, então, aí o quê? Que existem mais apriscos. Quais são as ovelhas de Jesus? Somos nós. E qual é o aprisco? O planeta Terra. Então ele está dizendo, existem outros planetas que têm ovelhas. Sob minha responsabilidade. Já está implícito aí também que Jesus não cuida só do planeta Terra. Ok?
Ficou bem explicada a parte do Evangelho? Tá. Vamos para o mundo, para o plano espiritual. O plano espiritual é composto de diversas esferas. Cada uma dessas esferas varia de acordo com a vibração daqueles espíritos que estão habitando essas esferas, ou mundos. Então nós temos esferas onde a vibração é muito baixa. A gente chama de trevas profundas. Nessas esferas estão espíritos que sofrem muito por causa de ações que eles tiveram e que muitos acham que essas ações geraram coisas desagradáveis. Eles estão arrependidos com aquilo que eles fizeram. E é tão profunda esse sentimento que eles até perdem a forma humanoide. O perispírito não consegue manter a forma humanoide porque ele não consegue vibrar para manter a forma humanoide no seu perispírito. Eles ficam como esferas, em profunda treva, sofrendo. E dão muito trabalho para as equipes de resgate para trazê-los de volta. Exemplo, Santos Dumont. Ele sofreu tanto, ele sentiu tanto com o que fizeram com a invenção dele, que as equipes tiveram muito trabalho para resgatá-lo. De colocar de novo na mente dele, de que a culpa não era dele. A intenção dele era trazer uma coisa boa para o mundo, que facilitasse a vida nossa. E que ele não tinha culpa se usaram a invenção dele para fazer coisas ruins com ela. Perfeito? Entendido? Esse é o tipo de espírito que vive ali. Mais acima um pouco, estão as trevas. Um núcleo vibracional de espíritos que se comprazem com o mal. Espíritos que têm prazer em causar dor em outros espíritos. E muitos são extremamente inteligentes. Eles são capazes de plasmarem cidades como as cidades que a gente vê nas colônias. O mundo das trevas é um mundo que dá muito trabalho aos nossos guardiões, aos nossos orientadores, aos vigilantes que cuidam para que não haja ataques das trevas no plano material e no plano espiritual. É outra esfera, outro nível de vibração. Uma outra esfera que é muito conhecida nossa é o umbral. Aí nós já temos um pouco mais de luz ali. Já tem luz no umbral. Por isso que chama umbral, porque não está totalmente no escuro. Ele está na divisão, na passagem de um lado mais escuro para um lado mais claro. Aí estão espíritos que também estão sofrendo, mas por outros motivos. Alguns por não terem ainda tomado a realidade de que estão desencarnados. Eles querem continuar a vida deles, como se estivessem no plano material. Outros, por estarem arrependidos de ações que tiveram, só que não são tão arrependidos, tão pesados quanto os das trevas profundas. São arrependimentos mais leves. Querem mais informações sobre o umbral? Leiam Nosso Lar, do André Luiz. Ele traz bastante informação sobre essa área. O plano seguinte é o plano de luz. É o plano aonde estão as colônias. É o plano aonde a gente vai ser recebido quando tivermos passado pelo umbral e resolvido os nossos problemas internos. Nós vamos passar por lá. É raro os espíritos que desencarnam e vão direto para a colônia. Nós vamos dar uma passadinha pelo umbral. Espera aí, eu fiz essas coisas e tal, mas nós já temos a orientação. Basta apenas a gente colocar na cabeça. Eu posso ter uma nova encarnação onde eu vou quitar essas coisas. Então,
deixa eu ser resgatado e retornar rápido lá para a colônia, para me preparar novamente, fazer uma nova encarnação e aí acertar essas coisas que estão me pegando agora. Nós já temos essa orientação. Não quer ficar no umbral? Só pensar desse jeito. Você vai ser resgatado, vai ser levado para a colônia, espíritos amigos vão te tratar para você se reequilibrar. Aí você vai começar o trabalho, porque você não vai ficar à toa lá na colônia, você vai trabalhar em alguma área para poder auxiliar, para poder ajudar, vai estudar para poder se preparar para a próxima reencarnação. E aí, quando você estiver pronto, volta para cá para poder continuar o trabalho. Tranquilo? Mais informações também em nosso lar com André Luiz. Esfera superior. A esfera superior, ela está habitada por espíritos que o próprio nome já diz, são superiores. Já estão bastante avançados em sua evolução e que eles coordenam trabalhos, fazem visitas ao nosso plano, ao plano material, fazem visitas às colônias, fazem determinados acertos, trazem mensagens do plano superior, do plano celeste. E eles já estão num grau evolutivo que mais na frente a gente vai entender a situação deles e também as dos celestes. Ok? Não vou entrar em muito detalhe agora não. E do plano celeste a mesma coisa. Tá? Então só aí eu falei de 6 esferas, 6 mundos diferentes, habitados por espíritos em condições mais variadas de vibração. Cada frequência vibracional atrai o espírito para a faixa em que ele está. Agora nós vamos para a parte mais difícil. Vamos falar de ET, de extraterrestre. No plano material, nós temos que pegar 2 frases que são essenciais para a gente entender a questão da pluralidade dos mundos habitados. A primeira frase está no Livro dos Espíritos, na questão número 1, quando Kardec questiona que é Deus. E o Espírito de Verdade responde: é a inteligência suprema. Se é a inteligência suprema, não tem nada que seja mais inteligente do que ele. E por ser inteligência suprema, supõe-se que ele tem uma noção muito grande de praticidade. Guardem isso. A segunda frase eu vou trazer de um filme de ficção científica. Chama-se Contato. Ele é estrelado pela Jodie Foster. Ela é uma cientista extremamente inteligente, formada numa das melhores universidades dos Estados Unidos e que tem como base da sua vida a busca por vida extraterrestre. Quando criança, ela questiona o pai, que é astrônomo amador. Ele está mostrando o céu para ela e ela pergunta a ele: pai, você acha que tem vida lá fora? Aí ele responde: se não tiver, L, é um grande desperdício de espaço. Inteligência suprema, grande desperdício de espaço. Vamos guardar essas 2 coisas. Então, eu não vou fazer uma nota da evolução da astronomia, não vou trazer para vocês a nomenclatura de por que galáxia chama galáxia. Vem do grego. Eixo de leite. Que foi transcrito para o latim romano como Via Láctea. Estrada de leite. E isso vem da mitologia. A mitologia diz que a deusa da terra
quando foi amamentar um de seus filhos, saiu um jato de leite de seu seio e colocou as estrelas no céu. Bonito, né? Por isso que se chama Via Láctea, caminho de leite. E galáxia significa a mesma coisa, só que em grego. Por isso que o conjunto de estrelas colocados do lado de fora, todas elas girando em torno de um ponto, é chamado de galáxia. E a nossa galáxia tem o nome específico de Via Láctea. Depois da invenção de Galileu de criar o telescópio, ele sofreu diversas modificações, foi aumentando cada vez mais a sua capacidade, e a gente hoje pode ver em distâncias astronomicamente grandes. A gente pode ver o limite do universo, o limite de onde o telescópio consegue ver. Baseado nisso, a matemática e a astronomia trabalhando juntas nos deram um número que é absurdo. Vamos lá. Os cálculos mais recentes feitos pelos equipamentos mais modernos, como o telescópio espacial Hubble e o telescópio James Webb, nos dão conta de que existem, e eu vou usar o número mais conservador nesse meu estudo, não vou usar os números que eles estão jogando mais para cima hoje em dia, eu vou usar os mais conservadores, 300 bilhões de galáxias no universo. É aquele número que está ali, ó. 300 bilhões. Medições feitas na Via Láctea colocam hoje que existem mais ou menos 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Então nós temos um universo com 300 bilhões de galáxias e uma média de 200 bilhões de estrelas em cada galáxia. Existem galáxias menores e existem galáxias maiores. A média mais conservadora possível é a da média da nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas. Então, no universo existem 60 seguidos de 21 zeros. 60 sextilhões. É um número que não cabe na nossa cabeça. São 60 sextilhões de estrelas. Jesus diz, meu Pai trabalha sempre. Então esse número não está parado, não. Dentro da média também, de estudos e cálculos muito bem feitos, estima-se que a cada hora, ou seja, o tempo que vai durar esse estudo, nasce uma estrela. E o telescópio espacial Kepler, que é voltado desde a década de 90 que se começou isso, ele foi lançado em 2002, 2003, se eu não me engano, a busca de planetas em outras estrelas. O Kepler é específico para isso. Ele busca numa área bem pequenininha da nossa galáxia pela existência de planetas. Ele já descobriu milhares de planetas fora do sistema solar. Na média, ponderada de novo, bem mínima, 3 planetas por estrelas. Então, no universo, a gente vai ter 180 sextilhões de planetas. É muito planeta. É demais. É um número que é maior do que a quantidade de grãos de areia que existem em todas as praias do mundo. Só pegar um punhado de areia e contar ali, ó, você vai ver que tem um tantão de grãozinho de areia. Se você conseguir contar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, esse número que eu passei para vocês ainda é maior. Lembram-se da frase? Inteligência suprema e desperdício de espaço, uma coisa não bate com a outra. E agora eu vou entrar, para pegar pesado.
Sabe por quê que a gente tem essa ideia de que só tem vida no planeta Terra? Orgulho, arrogância. A arrogância do ser humano de se achar a coisa mais perfeita do universo. E de se achar o ápice da criação. E aí a gente colocou, só tem a gente está no centro do universo e tudo gira ao nosso redor. Tipo, precisamos tirar essa ideia da cabeça, que isso não é a realidade. Em 180 sextilhões de planetas, só ter vida aqui, não cabe, não bate, gente. Ah, Otílio, mas nem todos os planetas suportam vida na forma que nós estamos. Tá, mas só porque a gente não vê, não tem vida lá? Só porque os nossos olhos não são capazes de captar, não tem vida lá? Não tem desperdício. Cada um dos planetas tem uma utilidade, mesmo que não seja para a vida encarnada. Imagina o seguinte: o planeta Vênus é muito quente para nós, mas para espíritos, então ele é usado. O planeta Marte é muito frio, não tem atmosfera. A atmosfera de Marte é rarefeita para nós, mas tem uso para os espíritos. O planeta Júpiter, ele também é uma massa de gás e tem uso para os espíritos. O senhor quer perguntar? Podemos dizer a grosso modo, Sim. o ser humano, ou seja, a cabeça do ser humano é a morada do Pai? Também é. Também é. A cabeça do ser humano também é a morada do Pai, desde que você esteja na frequência e na vibração dele. Se a gente conseguir manter a vibração, e não é instantânea, tá? Você tem que manter a vibração o tempo inteiro. Porque qualquer variação da vibração vai te mandar para outro plano. No dia que a gente conseguir manter a vibração na frequência do Pai, a gente vai estar com Ele. E a gente não vai estar aqui, não. A gente vai estar num mundo muito mais avançado. Tá? Por enquanto, nós não temos essa capacidade. Porque, complementando a resposta ao senhor, o que é a cabeça? No caso, o senhor estava se referindo à mente. Não é? A mente, ela é um instrumento que o espírito usa para governar o corpo. Tá? Ela é o aplicativo, o app, o programa que o programador, que é o espírito, usa para controlar o corpo. Quer dizer que é uma morada inferior. É uma morada inferior, mas é uma morada. É uma morada do espírito. Sendo uma morada do espírito, é uma morada. É uma das casas do Pai. A abordagem, eu não queria entrar nessa daí, porque ela individualiza, e eu quero trabalhar genérico. Certo? Então, eu estava falando de que cada um dos planetas tem a sua utilidade. As luas, no caso, os satélites naturais, que a lua é só a nossa, e para falar para vocês, descobriram mais uma, tá? A Terra tem duas luas, não tem só a nossa grandona aqui, não. Ela tem uma menorzinha, que tem uma órbita bem espaçada, então, mas ela não influencia muito na vida na Terra aqui, não. A nossa outra lua ali é primordial para a vida aqui. Ela está mais para as luas de Marte do que para a nossa lua. Mas tem utilidade a nossa lua. As luas de Júpiter. Júpiter tem 4 grandes luas. E elas têm utilidade, elas são utilizadas. Tritão em Saturno, que é a maior lua do sistema solar. Todos os pequenos planetas, que hoje são chamados de planetas anões, Plutão é o mais famoso de todos eles, também tem a sua utilidade. Mas para a vida encarnada no sistema solar, só a Terra serve.
vamos extrapolar. Uma dessas estrelas, que eu falei, tem um planeta com condições de vida encarnada. Só que esse planeta está um pouquinho mais perto da sua estrela do que o nosso. Então, os que estão encarnados lá têm que ter corpos compatíveis com essa situação, de estar mais perto da estrela. É mais calor, é mais luminosidade. O corpo tem que se adaptar a isso. Os olhos têm que filtrar mais a luz, para não serem ofuscados. O sistema metabólico tem que funcionar de forma diferente para manter a temperatura mais baixa. E por aí vai. Uma outra estrela tem um outro planeta, também com condição de vida encarnada, mas um pouco mais afastado da estrela. Lá é mais frio, lá é mais escuro, mas permite vida. O corpo também vai ter que estar adaptado. Os olhos vão ter que ser maiores para poder absorver mais luz. E o sistema metabólico também vai ter que gerar mais calor para que as reações internas funcionem. É biologia básica. Um planeta que tenha mais massa do que a Terra, ele vai ter mais gravidade. Os corpos também vão refletir isso. Os espíritos que estão encarnados ali vão precisar de corpos mais fortes, ossos mais resistentes, músculos em maior quantidade. Já um planeta tipo Marte, que tivesse condição de vida, ou seja, tem menos massa do que a Terra, os corpos poderiam ser mais esbeltos, mais compridos, mais altos. Porque não tem que fazer tanta força para vencer a gravidade. Estão entendendo? A questão é, os corpos variam de acordo com a estrutura aonde eles estão. E não representam a evolução do espírito que está encarnado ali. Você pode ter um planeta de 3 estrelas que tem espíritos com corpos mais robustos. E você pode ter um planeta de 1 estrela com corpos mais delgados. Mas não é a situação normal. Normalmente é o contrário. E aí eu vou explicar por quê. No estudo que eu fiz de evolução em fevereiro, se vocês quiserem assistir, está lá na página da Fraternidade, eu falei da primeira encarnação e as primeiras encarnações seguintes, em que é colocado no mundo de categoria 1. Kardec seleciona esses mundos em 5 categorias, separa eles para a gente poder entender melhor. Ele é pedagogo. Então ele usa um tipo de informação que fica mais fácil para a gente entender. Os mundos de categoria 1 são chamados por ele de primitivos. Mundos primitivos. Eu chamo de pré-escola. Para completar a informação do Kardec. Porque é onde está sendo feita a primeira encarnação. E as primeiras reencarnações seguintes. Esses mundos são brutos. Por quê? O espírito está recém entrando na fase de aprendizagem. Por isso que eu chamo de pré-escola. Na pré-escola não é onde a gente aprende o beabá? Não aprende a somar 1 mais 1? Né? No mundo primitivo é assim. O espírito está pronto, inteirinho. Ao ser transformado de princípio inteligente para espírito, ele recebeu 2 características. A primeira é a consciência, que permite a ele se reconhecer como indivíduo. E conforme nosso querido Emmanuel diz, consciência é a capacidade de usar a inteligência para fazer o certo. E o Emmanuel define inteligência como a capacidade de observar o ambiente e tirar proveito dele. Isso o espírito inteligente faz. Por isso que ele é chamado de princípio inteligente. Mas o espírito, ele recebeu a consciência. E na consciência Deus escreveu as leis. Então agora ele tem que saber fazer o certo. Por isso que ele tem consciência. E, além disso, Deus deu o livre-arbítrio, que é o que nos permite fazer o trabalho de passar
de primeira encarnação, sem saber nada com relação a relações interpessoais, e chegarmos ao topo da evolução. Por quê? Imagina se Deus criasse todos nós prontinhos lá no topo. O que a gente ia fazer? Ia ter alguma coisa para a gente fazer? Não. Nada. Não tem nada para fazer. Então Deus nos dá esse presente da gente ganhar o direito de chegar ao fim do caminho que Jesus ensinou. Ele nos dá o presente da gente fazer a escalada sozinho, escolhendo em qual pedra que a gente vai se apoiar para poder chegar lá em cima. Esse é o mérito de completar a jornada, chegar ao topo da evolução. Então, nós vamos começar essa jornada lá no mundo primitivo, onde a brutalidade impera. Por isso, os corpos precisam de ser fortes. É matar ou morrer. Se você não conseguir matar um predador ou fugir dele, você vai virar almoço de um tigre ou de um leão. Então, ou você mata o tigre ou você foge. É bruto. Mas aí começam as relações interpessoais. Criar o grupo familiar. Criar um grupo, porque você percebe que trabalhando em grupo fica mais fácil de você se proteger e proteger aqueles que dependem de você. A sociedade começa a se formar. Sociedade, o que é? É a associação para buscar um fim comum. O fim comum, aí o que é? É a sobrevivência. Então, você está participando de um grupo e ali começa a ter inter-relações. Um reage de um jeito, o outro reage de outro. Vai ter erro? Vai. Porque na maioria das vezes nós vamos tomar as decisões erradas. Não temos experiência. Mas temos a eternidade para poder consertar isso. É o outro presente que Deus nos deu. Nós somos imortais. Na visão espiritual. A máquina aqui, ela acaba. Aí você volta com outra. É reposição. Se você busca, então, melhorar, você vai evoluindo e vai carregando com você outras pessoas. Elas vão percebendo o seu exemplo e vão começar a fazer coisas iguais. Com isso o que acontece? Não acontece em uma encarnação, acontece em várias, centenas de encarnações. O que acontece? Chega num ponto em que o planeta está com um grupo de espíritos encarnados cuja vibração permite que o planeta evolua. Vá para o grau seguinte. E aqui na Terra, os registros arqueológicos nos mostram que essa fase durou praticamente 2 milhões de anos. O primeiro espécime humano encontrado mais antigo e datado é a Lucy, e ela tem 2 milhões de anos. Ela é a primeira dessa categoria, que foi encontrada até agora. Pode ser que a gente encontre alguma coisa mais antiga, mas até agora é a Lucy com 2 milhões de anos. A evolução veio acontecendo no planeta, a vibração do planeta foi melhorando, e aí chegou num ponto em que, há 75 milhões de anos, há 75 mil anos, desculpa, o planeta chegou num ponto em que ele estava pronto para ir para a etapa seguinte. Kardec chama essa etapa de provas e expiação. Eu chamo de ensino fundamental. Aqui, ao invés de aprender o beabá, a gente já vai começar a escrever
pequenas redações. Ao invés de fazer soma de 1 mais 1, a gente já vai aprender a multiplicar e a dividir. A coisa vai ficando mais complexa. E as provas também vão ficando mais complexas. Porque se a matéria que está sendo ensinada é mais elevada, a prova também tem que ser mais elevada. Por isso que o planeta é chamado de prova e expiação. Expiação por quê? Para quitar os débitos anteriores. São as oportunidades de fazer os acertos do que está se devendo. Tirar o vermelho da conta. Quando isso aconteceu, há 75 mil anos atrás, e eu não estou chutando esse número vem da arqueologia e vem da geologia. Houve a explosão de um supervulcão na Sumatra, fica lá na Indonésia, perto da Austrália. Esse supervulcão extinguiu 90% da raça humana. Foi de maldade? Não, é que precisava mudar. Os engenheiros já estavam preparando um novo corpo para habitar esse planeta. E aí a arrogância do ser humano, de novo, aí chama esse novo corpo de Homo sapiens sapiens. Homem sábio, sábio. Nós não temos nada de sapiência. Não sabemos nada. Estamos no início do caminho, por isso que eu chamo de ensino fundamental. Nós estamos aprendendo as bases. E estamos tendo que provar que estamos aprendendo essas bases. Nossa, Otílio, 90%? O que aconteceu com todos esses espíritos que estavam aí? Bom, aqueles que não se encaixavam mais no perfil vibracional do planeta foram retirados e levados para outro planeta de categoria 1. Outro planeta primitivo. Os que se encaixavam no plano vibracional do planeta e podiam permanecer aqui para aprender mais, foram colocados em regiões específicas do planeta, onde eles ficassem a maior parte do tempo isolados. Tá? Então, eles foram colocados nas selvas da América do Sul, nas selvas da África e nos campos da Austrália. São os aborígenes. Esses são os verdadeiros originais do planeta Terra. Aí me perguntam vocês, e nós? Todos nós somos extraterrestres. Todos nós somos espíritos trazidos de outras regiões para aproveitar a evolução desse planeta aqui. Porque a nossa vibração bate com a vibração do planeta. Então, nós estávamos em planetas que estavam prontos para passar para a categoria 3, mas nós não nos adaptávamos a eles. Nós íamos atrapalhar a evolução lá. Então a gente veio para cá. 4 raças foram trazidas para cá. 4 raças que contribuíram muito com a evolução do planeta. E quando essas raças terminaram, só uma ficou. As outras 3 se foram. A primeira raça é a raça chamada de Atlante ou Ariana. Não tem nada a ver com as lendas que vocês já ouviram sobre a Atlântida e nada a ver com a mitologia ariana. A raça ariana, ela veio porque tinha grande conhecimento de astronomia, grande conhecimento de engenharia, mas principalmente relação do espírito com a natureza. Essa raça foi colocada onde hoje é a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia. E os descendentes dela são os druidas. O mais conhecido de todos eles, o mago Merlin, da lenda do rei Arthur. Tá? Mas os druidas existiram. Grande relação com a natureza. Influência dos espíritos na natureza. Eles tinham a capacidade de transmutar elementos em outros. Não estou falando de transmutar chumbo em ouro. Tá? Eu estou falando de pegar uma planta, uma outra planta e uma terceira planta e juntando a elas fazer uma transmutação para criar um remédio.
né? Era a aplicação da energia espiritual para gerar um remédio. Essa é a contribuição dos Atlantes ou arianos. A segunda raça são os egípcios antigos, também conhecidos por suas pirâmides. Grande conhecimento de matemática, grande conhecimento de engenharia, grande conhecimento de medicina. Artefatos usados por eles há muito tempo atrás encantam os cirurgiões atuais. Eles conseguiam fazer cirurgia de catarata sem destruir o olho do sujeito. Tá? Um canudinho, mais ou menos desse tamanho, com uma pinça dentro dele, que ele levava no olho, pegava e puxava e tirava a catarata. Há 30, 40 mil anos atrás. Grande contribuição dos egípcios para nós. A noção de reencarnação. A noção de vida após a morte. A terceira raça é a raça Hindi. Também com grande conhecimento de astronomia, grande conhecimento de engenharia. Mas a contribuição maior deles para nós é o karma. Aqui se faz, aqui se paga. Você cometeu faltas, você cometeu falhas, você vai reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias para poder quitar esses débitos. Essa é a noção que os Hindi deixaram para nós. Essas três raças, os precursores delas, que aqui vieram e deixaram essas noções para nós, completaram a tarefa deles e foram levados de volta para o planeta nível 3, ao qual eles pertenciam. E deixaram seus descendentes aqui. Esses descendentes, alguns somos nós. Mas espíritos, conforme eu disse, trazidos de outros planetas. A última raça é a raça hebreia, colocada ali no Oriente Médio. Essa raça também tinha um grande conhecimento de engenharia, uma grande noção de astronomia. E quando eu falo dos hebreus, eu não estou falando dos judeus atual, não. Tá? Eu estou falando de todas as raças que ocuparam o Oriente Médio. Árabes, persas, turcos. Tá? Esses são descendentes deles. Todos descendentes deles. Mas a noção principal que essa raça trouxe para nós e nos deixou aqui é a do Deus único. Terminado o trabalho deles, eles se foram, ficamos nós. 75 mil anos. Quer ver como é que bate? Emmanuel cita para nós que cada um de nós já encarnou no planeta Terra pelo menos 900 vezes. Pouco, né? No mínimo 900 vezes. Se você colocar uma média de 80 anos entre cada reencarnação, nossa, eu tirei 80 é muito. Há 75 mil anos não se vivia 80 anos, mas eu não estou falando só do período que está encarnado aqui. Há 75 mil anos vivia-se 25, 20 anos no máximo. Com 25 anos era considerado ancião. Mas acontece que o espírito não é mais primitivo, ele não tem menos conhecimento, então ele leva mais tempo no plano espiritual para se reequilibrar, se preparar para voltar para uma nova encarnação. Então 80 anos é uma média boa, porque hoje 80 anos é normal para nós estarmos encarnados aqui. E tem mais tempo que a gente fica lá no plano espiritual, se preparando para voltar. Então estou colocando uma média até que ponderada. 900 encarnações de 80 anos entre cada encarnação dá 72 mil anos. E é o que o Emmanuel nos fala. 72 mil anos. Bate com o registro arqueológico e com o registro geológico.
Então a raça atual de Homo sapiens, sapiens, a grande arrogância, está aqui há 75 mil anos. Etapa 2, estamos trabalhando com todas as notícias que vocês têm aí de que acontece no mundo inteiro. Vocês devem estar achando que o que eu vou falar agora é um absurdo. Mas o planeta está se aprontando para ir para a etapa 3. Notícias de guerra para todo lado. Ucrânia contra a Rússia, Israel contra o Hamas, agora contra o Líbano lá, o Hezbollah, a Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul e os Estados Unidos e o Japão. Estão fazendo manobra lá, um na porta do outro lá. A China acabou de ter um entrave lá com as Filipinas, de um navio colidir com o outro lá. E ameaça correndo de um lado para o outro, porque as Filipinas têm o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 9 bases nas Filipinas. Índia brigando com a China por causa da fronteira. Índia brigando com o Paquistão, também por causa de fronteira. Parece que o mundo está um caos, que vai estourar a qualquer momento. Mas não se preocupem não, está tudo dentro dos planos. Os espíritos que não estão prontos para irmos para a etapa 3, já estão sendo retirados e não voltam mais. E não é porque está lá na guerra que é ruim, não. Os que estão lá na guerra são bons, já estão lá porque estão obrigados, ou porque não tem escolha, tem que estar ali e estão morrendo por causa disso, tá? E tem capacidade de permanecer no planeta, estão sendo separados para permanecer aqui. Isso não vai acontecer amanhã. Não estou dizendo que essa evolução vai acontecer amanhã. Não vou cometer esse erro, porque muita gente já falou, o fim do mundo vai acabar em 2012, o fim do mundo vai acabar no ano 2000, o fim do mundo vai acabar em 1986. E estamos aqui até agora. Então eu não vou fixar uma data para vocês. Está em processo. Terceira Guerra Mundial? Difícil. Plano espiritual não vai permitir. Há 4 anos atrás, estava quase estourando, o plano espiritual soltou uma pandemia aqui que acalmou os ânimos. Tirou um bocado de gente também. Aproveitou e já tirou um bocado de gente. Se precisar, manda outra. Manda outra pandemia, tira muito. Mas e se eu for morrer nessa pandemia? Não se preocupa não, você volta em outra. Se você está dentro do processo evolutivo, se você está buscando melhorar, você fica aqui. Não vai ser levado embora. Se você é teimoso e está querendo continuar a cometer os mesmos erros, vai ser levado embora. Aqui você não volta mais. 5 minutinhos? Ok. Então, o terceiro grau é o mundo de regeneração. E você tem a opção de continuar trabalhando nos mundos mais baixos, porque agora você já tem noção, já tem mais capacidade para poder trabalhar em mundos de categorias mais baixas, de auxiliar a evolução. Você já recebe mais responsabilidades no plano espiritual. E a sua evolução é mais rápida, porque você já tem mais noção do que precisa fazer. Você já não comete tantas faltas. Ainda existem tropeços? Sim, existem tropeços. Vai acontecer. Vai ter falha. Mesmo estando no grau 3, que eu chamo de ensino médio. Mas Kardec chama de mundo de regeneração, porque é onde você está recompondo, você está se refazendo, está tirando todas aquelas mazelas que você juntou durante todas as encarnações anteriores. Nesse ponto, você está evoluindo bem mais rápido e o planeta também evolui. Ele vai para o grau 4. O grau 4, Kardec chama de superior. Eu só coloco a palavra ensino na frente, é a faculdade, é o ensino superior. As faculdades suas aqui já são completamente desenvolvidas, você já está
muito mais avançado. Está apto a fazer missões em planetas, levando mensagens, corrigindo rotas, fazendo aprimoramentos, trazendo desenvolvimento, espíritos mais avançados que encarnam para preparar desenvolvimento. Vejam, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês vão encontrar exemplos lá. E aí vem o topo. As 5 estrelas, que já não é mais material, é única e exclusivamente celeste. No nível 4 você encarna para missão. No nível 3 você encarna para ajustes finais e para auxílio. Mas no nível 5 você não precisa mais encarnar. Kardec chama de celeste, eu chamo de mestrado. É onde Jesus está, por sinal. No nível do mestrado, lá no topo da evolução, bem pertinho de Deus. E a última coisa que eu preciso falar com vocês. Lembra lá no início quando eu falei que Deus deu o livre-arbítrio? Né? Que a gente usou ele muito errado lá no mundo primitivo e tal. À medida que você vai evoluindo, você vai usando cada vez menos o livre-arbítrio. Aqui a gente ainda usa e comete as nossas faltas. No próximo nível, na regeneração, a gente vai cometer menos faltas. Porque a gente vai usar o livre-arbítrio melhor, fazendo as escolhas corretas. No 4º nível, fica praticamente no automático. Você faz porque sabe que é certo. E no 5º nível, você não precisa nem mais tomar decisão. A decisão já é automática, porque você já está tão evoluído que não precisa mais decidir se é certo ou errado. Você já sabe, já está aqui dentro, aqui, ó. Aí nós vemos, Acabou? Tem mais 5? aí Tá. nós vemos que Deus criou a vida eterna. A vida eterna nos foi dada, né, para que a gente, quando chegar ao nível mais elevado, a gente possa auxiliar os nossos irmãos que estão lá no nível mais baixo. E quanto maior o seu conhecimento, maior é a sua responsabilidade, mais você trabalha. Quem espera chegar no nível mais elevado para ficar sentado numa nuvezinha, tocando harpa, pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Quanto mais elevado você está, mais trabalho você tem. Porque você tem capacidade. A sua frequência vibracional está num nível tal que você consegue fazer ligações com espíritos superiores ou espíritos celestes. Ou quando no grau celeste você consegue se conectar a Deus muito mais rápido, muito mais fácil. E essas conexões permitem que você tome decisões orientadas ou próprias para poder executar trabalhos de cada vez mais alto valor. No nível 4, você está apto a auxiliar Jesus a governar o planeta, com funções de gerenciamento de áreas como desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Isso a nível de planeta. E quem faz isso está no nível 4. No nível 5 são governadores. Normalmente são governadores de planetas. Ficou claro? Deu para entender aí a questão de que nós temos bilhões de planetas utilizados no universo inteiro para a vida encarnada, dentro daqueles sextilhões de planetas que têm outras utilidades. Cada um deles com a sua função. Não tem desperdício. Deus, por ser inteligência suprema, ele tem uma grande noção de custo-benefício, entrando na área de economia aí. Você não vai comprar um caminhão para transportar um rádio, para transportar um celular.
Concorda comigo? Se você precisa transportar um celular, você pode levar ele na mão. Não precisa de comprar um caminhão. Isso é custo-benefício. Você gastar bem gasto. E, nesse tempo que a gente teve aqui, mais uma estrela foi construída, mais uma estrela iniciou a sua vida, e daqui a alguns milhões de anos, pelo menos 3 planetinhas vão estar ali orbitando a ela, e um deles vai estar apto a receber vida. Eu agradeço a vocês pela presença, agradeço ao meu mentor pela orientação, agradeço aos mentores da casa pelo suporte. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos ao Otílio, né, pelos ensinamentos, por toda a pesquisa, tudo que ele foi buscar para nos trazer, né, para nos ajudar a assimilar um pouco as obras que Deus nos faz a cada instante, né? É muito importante que a gente saiba que a gente é menos que um grão de areia no universo, mas somos muito importantes para Deus. Nós temos uma importância muito grande para Ele, e Ele não abandona a gente um segundo sequer. Então, todos nós somos importantes, somos criações dEle, e Ele não abandona nenhum de seus filhos. Nós temos que ter essa consciência para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que possamos melhorar e podermos alcançar, né, esses mundos que foi tão bem colocado aqui. E nós estamos numa escala lá embaixo ainda, né? Nós saímos há pouco tempo de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. E ainda temos bastante provas e bastante expiações para fazer. Nós ainda temos uma caminhada bem grande aí pela frente. Se nós já reencarnamos umas 900 vezes, né? Provavelmente vamos ter mais umas 900 pela frente, para que possamos chegar a um nível um pouco mais alto. E temos muitas encarnações ainda. A jornada é longa, mas é certa. É certa. Ninguém fica para trás, né? Deus dá oportunidade para todos nós. A gente é resistente, né? Fica parado no tempo, mas Ele está sempre buscando e sempre dando a oportunidade para que a gente possa evoluir. Bom, os avisos. A casa está sempre precisando de ajuda para montar cestas básicas para assistência àqueles mais necessitados. Então, eles pedem que possam doar arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca, sabonete. E as doações podem ser entregues em toda segunda, quarta e domingo, aqui na recepção, nos dias de reunião pública, né? E aqueles que quiserem fazer doação em dinheiro, podem fazer um Pix. O Pix é o CNPJ da casa, que vocês vão conseguir ali na recepção, ali no quadro de avisos tem, o CNPJ da casa. Eu não vou falar aqui porque é difícil de cada um memorizar, né? Então é melhor que aqueles que se interessarem vão lá, copiem e possam fazer a doação. O atendimento fraterno é feito todas as segundas, quartas e domingo durante a reunião pública. As pessoas que tiverem interesse em fazer o atendimento, em ter o atendimento fraterno, é só dar um nome na recepção, que serão chamados durante a reunião aqui, ok? Então nós vamos encerrando. Logo após a prece final, aqueles que forem tomar o passe podem organizar em fila aqui à direita, né? E os que não forem tomar o passe, por favor, fiquem o máximo de silêncio, porque os trabalhos continuam, tanto na sala de passe quanto lá em cima, embaixo, tem muito trabalho na casa ainda. Vamos pedir a Elisete que faça a prece final por nós. Uma boa noite a todos vocês.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais, com toda a proteção de que merecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja.